Eu me chamo Jonas. Tenho 33 anos e há pouco mais de um ano virei caseiro de uma propriedade antiga no interior de Pernambuco, perto de Ouricuri. A casa fica afastada, uns 5 quilômetros da estrada principal, no meio de uma terra seca, onde o vento parece sempre trazer areia e silêncio. Quando aceitei o trabalho, achei que seria tranquilo. Cuidar da casa, manter o quintal limpo, vigiar o lugar e de tempos em tempos receber um dinheiro justo dos donos, que moravam em Petrolina e só apareciam 1 ou 2 vezes por ano. A casa é grande, feita de tijolo antigo e cal, com paredes grossas e janelas de madeira que rangem quando o vento passa. Nos fundos tem um porão pequeno, construído com pedra escura. Disseram que antigamente era usado para guardar mantimentos, quando não tinha energia elétrica por aqui. Eu nunca gostei muito de ir lá. O ar lá dentro é pesado, e mesmo no calor do meio-dia o chão fica gelado. Logo na primeira semana, seu Adalto, um homem magro, de barba branca e chapéu de couro, apareceu na porteira. Ele disse que tinha sido caseiro ali por mais de 20 anos e que vinha me passar o costume. Falava com calma, mas tinha um olhar fundo, meio desconfiado. Ele me explicou as coisas básicas: onde guardar a água, como lidar com a bomba do poço, o melhor jeito de evitar que os ratos entrassem na despensa. Mas quando o sol começou a descer, ele me chamou para dentro e me mostrou uma caixa de madeira, guardada no armário da sala. Dentro havia várias velas, grossas, pequenas, compridas, umas até meio deformadas. Aqui tem 99, ele disse, passando a mão na tampa. Tem que acender todas, de 3 em 3 meses. Eu ri, achando que fosse brincadeira. Ele nem se mexeu. E se faltar uma, né? Perguntei. Ele olhou para mim e respondeu seco. A 100ª se acende sozinha. E é melhor que não seja você quem veja o que vem com ela. Na hora, achei que era superstição de velho. O pessoal do sertão é cheio dessas histórias. Velas, promessas, rezas, santos. Mas ele falava com uma seriedade que dava arrepio. Disse que desde o tempo do bisavô dos donos, esse costume existia. Que ninguém sabia direito por quê. Só que quando alguém deixou de acender, algo do porão subiu. Essas palavras ficaram na minha cabeça por um tempo. Algo do porão subiu, mas logo deixei para lá. Nos primeiros meses, segui a rotina. Acordava cedo, fazia café, varria o terreiro, cuidava da bomba d'água e da cerca. Às vezes via Maria, uma mulher morena e de fala mansa, que morava uns 2 quilômetros adiante. Ela passava com a carroça, vendendo queijo e ovos. Foi ela quem comentou um dia: seu Adalto ainda aparece por aqui? Ele nunca gostou de deixar essa casa sozinha. Eu disse que sim, que ele vinha de vez em quando. Ela só balançou a cabeça, com um jeito de quem sabia mais do que dizia. O primeiro trimestre passou rápido. No fim de março, lembrei das velas. Não porque eu acreditasse, mas porque a caixa estava sempre à vista e parecia me encarar toda vez que eu abria o armário. Resolvi seguir o costume. Arrumei todas as 99 velas sobre a mesa da sala, em fileiras. Passei quase 1 hora acendendo uma por uma, o cheiro de cera e fumaça enchendo o ar. Quando apaguei as luzes, a casa ficou iluminada como se fosse uma capela. Fiquei observando por uns minutos, depois fui dormir. Nada aconteceu. Nenhum barulho, nenhuma 100ª chama acendendo sozinha. Na manhã seguinte, as velas estavam derretidas até a metade, umas apagadas, outras ainda fumegando. Aquilo me deu uma certa paz. Eu tinha cumprido o ritual mesmo sem acreditar. 3 meses depois fiz de novo. A cada acendimento percebia que as velas estavam diminuindo na caixa. No terceiro trimestre, algumas já estavam deformadas, outras grudadas umas nas outras. Eu pensei em comprar mais, mas acabei esquecendo. Na época fazia um calor infernal. A energia caía o tempo todo e por causa disso dormia cedo, na varanda, com o barulho dos grilos. Foi numa dessas noites que ouvi um som vindo do porão. Um som abafado, como algo batendo contra a madeira. Achei que fosse um animal. O chão ali é frio, então às vezes algum bicho se esconde para fugir do calor. Peguei uma lanterna e desci. Às vezes eu notava umas coisas estranhas. Um saco de farinha que parecia mais leve, um pedaço de carne que sumia da geladeira, marcas de passos na areia perto do quintal. Achei que fossem animais ou vizinhos curiosos. Hoje penso que já era ele, rondando sem que eu percebesse.
A escada era curta, mas o ar parecia preso. O cheiro era forte, de mofo e terra úmida. Olhei em volta e vi nada. Só umas latas velhas, pedaços de madeira e uma prateleira quebrada. Mas quando virei para subir, percebi algo no chão. Uma vela pequena, apagada, caída de lado, como se tivesse sido usada há pouco tempo. Pensei que tivesse esquecido alguma da última vez. Guardei a vela de volta na caixa e fui dormir. No outro dia, encontrei seu Adalto na estrada. Ele me perguntou se eu tinha acendido as velas da segunda vez. Respondi que sim, e ele só disse: "Pois cuide para nunca faltar." Perguntei se já tinha acontecido de alguém esquecer. Ele demorou para responder. Aconteceu, uma vez só. E o que teve? A casa ficou vazia por uns meses depois. Ninguém quis morar. Com o tempo, o medo virou história de alma. O povo começou a dizer que o homem que sumira ainda rondava o porão e que, se faltasse uma vela, ele subia para buscar a chama que faltava. A explicação verdadeira, que era só para afastar quem andava rondando, se perdeu entre as rezas e os cochichos do sertão. Não explicou mais nada. O tempo passou. Chegou setembro e com ele o terceiro acendimento. Fui abrir a caixa e percebi que faltavam algumas velas. Eu tinha certeza de que eram 99, mas contei e só encontrei 98. Procurei pela casa, mas não achei nenhuma. Talvez tivesse usado uma a mais sem perceber, ou deixado cair atrás do armário. Fiquei na dúvida se comprava outra ou se seguia com o que tinha. No fim, achei besteira toda aquela história. Peguei as 98, arrumei na mesa e acendi todas. Quando a última se apagou, a casa ficou num escuro completo. Eu me sentei, cansado, olhando a fumaça subir devagar. A noite estava parada, sem vento, sem som. Foi aí que ouvi um barulho baixo, vindo do fundo. Um estalo seco, como madeira cedendo. Pensei que fosse o calor, mas depois veio outro som, mais demorado, como se algo pesado arrastasse no chão de pedra do porão. Fiquei parado por um tempo, tentando ouvir melhor. A lanterna estava fraca. Quando me levantei para ver, senti o ar mudar. Um frio subindo pelas pernas, aquele tipo de frio que não vem do vento, mas do chão. Naquela noite, dormi com a luz acesa. Na manhã seguinte, o sol já batia forte quando saí para varrer o terreiro. A sensação de estranheza da noite anterior ainda grudava em mim. Era como se o ar da casa tivesse ficado diferente, mais pesado, mais úmido. Fui até o porão para ter certeza de que nada tinha acontecido. A escada estalava como sempre, mas quando cheguei lá embaixo, percebi que a vela que eu tinha encontrado antes, aquela apagada, caída de lado, não estava mais lá. Procurei nos cantos, nas prateleiras, até mexi nas caixas de madeira. Nada. O chão tinha uma marca nova, uma mancha escura, circular, bem no centro. Passei a mão achando que era óleo, mas era seco, áspero. Tinha um cheiro leve de queimado. Fiquei ali parado, sem entender. Depois balancei a cabeça, tentando me convencer de que devia ter sido cera derretida de alguma vela antiga. À tarde, fui até a venda de Maria comprar querosene e algumas velas novas. Ela estava sentada na calçada peneirando farinha. "Tá sumido, Jonas," ela disse. "Casa grande dá trabalho, né?" Contei por alto que estava cuidando das coisas, mas acabei comentando do ritual. Perguntei se ela sabia de onde vinha essa história das 99 velas. Maria parou o que estava fazendo, olhou para o chão e disse: "Meu pai contava que um homem morreu ali dentro há muitos anos. Caseiro também. Dizem que ele mexeu em coisa que não devia. Depois disso, começou esse costume. Coisa que não devia como? Mexeu no porão." Ela não quis dizer mais nada. Mudou de assunto e me ofereceu café. Na volta, a estrada de terra estava deserta. O vento soprava quente e levantava poeira. Quando cheguei, percebi que a porta dos fundos estava aberta. Eu sempre trancava, sempre. Na hora, meu coração disparou. Peguei o facão que ficava pendurado perto da pia e entrei devagar. Tudo estava no lugar. Nada quebrado, nada revirado. Só um detalhe me chamou a atenção. A caixa das velas estava sobre a mesa, com a tampa aberta. Lembrei que tinha deixado ela guardada dentro do armário. Revirei tudo, achando que alguém tivesse entrado. Mas não faltava nada de valor. O rádio, o dinheiro que eu guardava na lata de café, tudo estava ali.
A única coisa diferente era uma vela nova, ainda sem usar, colocada sobre a tampa da caixa. Era um modelo diferente das outras, mais fina, cor de cera clara, como aquelas de igreja. Eu não tinha comprado aquilo. Naquela noite não consegui dormir direito. O som do vento nas janelas parecia mais alto. Em alguns momentos, jurava ouvir passos no terreiro, o barulho seco da areia sendo pisada. Abri a janela 2 vezes e não vi nada. Só o escuro e o cheiro forte da terra quente. 3 dias depois, seu Adalto apareceu de novo. Chegou sem avisar, como sempre fazia, e foi direto perguntando: "Você fez o acendimento completo?" "Fiz, mas tinha só 98 velas, então..." Ele interrompeu: "E a 100ª?" "Não sei. Achei uma nova. Apareceu sozinha." O rosto dele ficou pálido. "Você não acendeu ela, acendeu?" "Não." Ele respirou fundo e disse: "Ainda bem." Perguntei o que significava aquilo, mas ele não quis explicar. Disse só que viria à noite para me ajudar a fechar o porão. Acho que ele queria me contar a verdade, mas tinha medo. O povo da região sempre evitou falar sobre o que aconteceu ali. Dizem que quem comenta demais acaba trazendo o silêncio de volta. Fosse lá o que isso quisesse dizer. Esperei até o escurecer, mas ele não veio. Fiquei olhando a estrada por horas, até o frio começar a subir. Quando entrei, a casa estava num silêncio estranho. Sem o barulho dos grilos, sem vento. A vela nova ainda estava sobre a caixa. Peguei para olhar de perto. Tinha uma marca no fundo, como se alguém tivesse escrito algo com a unha. C. Só isso. Uma letra. Pensei que fosse algum tipo de brincadeira. Mas quem faria isso? Por um instante imaginei que o C pudesse ser de casa. Talvez uma marca antiga feita pelos donos. Ou coisa de fábrica. Tentei me convencer disso, mas algo naquela letra parecia recente, arranhada com força, como se alguém quisesse deixar um recado. Quando deu por volta das 10 da noite, a luz acabou. A casa mergulhou num breu total. Peguei a lanterna e fui buscar querosene para acender o lampião. Enquanto caminhava até a cozinha, ouvi um som vindo debaixo das tábuas. Parecia alguém batendo devagar, compassado. 1, 2, 3 toques. Depois silêncio. Achei que fosse o vento batendo em alguma tábua solta, mas o som vinha de baixo, de onde começava a escada para o porão. Apertei mais a lanterna e desci 2 degraus chamando: "Tem alguém aí?" Nada. Só o barulho do meu próprio coração batendo nos ouvidos. Fiquei alguns segundos parado, até que o som voltou, mais forte, mais próximo. Era como se alguém estivesse raspando algo contra o chão de pedra. Subi de volta e fechei a porta. Coloquei um móvel na frente, só por garantia. Não dormi naquela noite. Fiquei sentado na cadeira, olhando a vela nova em cima da mesa, aquela com o C gravado. Pela manhã, a porta do porão estava aberta de novo. A tranca tinha sido forçada por dentro, o ferro entortado para fora. Desci, com o facão na mão, e o ar lá embaixo estava ainda mais frio. Na parede, perto do chão, havia uma marca recente, como se alguém tivesse arranhado o reboco com uma ferramenta ou unha. Formava um risco curvo, quase como um círculo incompleto. Passei o dia inteiro tenso. Pensei em ir embora, mas o salário estava atrasado e eu precisava do dinheiro. Além disso, me convenci de que alguém da região podia estar invadindo para me assustar. Falei com Maria, contei o que tinha acontecido. Ela ficou quieta. Depois disse: "Não fica aí sozinho, Jonas. Aquela casa tem coisa que a gente não entende. Mas eu não acredito nessas histórias. Nem precisa acreditar, é só respeitar." Naquela noite, recebi uma ligação do filho dos donos. Disse que viriam no fim de semana para ver o estado da propriedade. Pedi para não virem ainda. Inventei que a estrada estava ruim, cheia de lama. Queria tempo para entender o que estava acontecendo. Quando o sol caiu, decidi dormir trancado no quarto. Levei o lampião e fechei a porta com uma cadeira encostada. Acordei com um cheiro forte de cera queimada. O lampião ainda aceso, mas o quarto tomado por uma fumaça fina. Levantei assustado e vi uma chama fraca tremendo no canto. Era a vela nova, aquela com o C. Tentei achar um motivo. Talvez alguma fagulha do lampião. Talvez o calor. A chama podia ter pegado na cera derretida e subido sozinha, quem sabe? Eu queria acreditar nisso. Precisava acreditar. Ela estava acesa sozinha, no chão,
bem ao lado da parede. E o estranho é que, por mais que eu olhasse em volta, não encontrava nenhum fósforo, nem sinal de que tivesse caído fogo de algum lugar. Apaguei a vela com um pano molhado e a joguei dentro de uma lata. O coração parecia que ia sair do peito. Na manhã seguinte, quando fui procurar, a lata estava vazia. A vela tinha sumido. Foi nesse ponto que comecei a pensar em ir embora de vez. Mas antes, queria entender o que, afinal, estava acontecendo com aquela casa. Nos dias seguintes, comecei a reparar melhor na casa. Qualquer ruído, qualquer mudança, eu anotava mentalmente. A cada madrugada, o barulho no porão voltava, sempre entre 2 e 3 da manhã. Às vezes, era um arrastar leve, às vezes um toque seco, como se alguém empurrasse algo pesado. Na quarta noite, decidi ficar acordado e observar. Deixei a lanterna carregada, o facão ao lado, e sentei na cadeira da cozinha, com a luz apagada. A casa parecia respirar junto comigo. O estalar das tábuas, o ranger das janelas, o som distante de um grilo. Por volta de 2h30, o som veio de novo. 3 batidas, intervaladas. Dessa vez, não hesitei. Desci devagar a escada do porão, segurando a lanterna firme. Quando a luz varreu o chão, vi o que parecia ser um pano velho estendido perto da parede. Me aproximei e percebi que era um cobertor, recente, sujo, com manchas secas. Em cima, restos de comida, migalhas de pão. Uma garrafa d'água pela metade. Alguém estava dormindo ali. Meu estômago gelou. O coração disparou tão rápido que senti o sangue latejar nas têmporas. Olhei para os cantos, para o teto, para os degraus atrás de mim. A sensação de ser observado era quase física. Subi de costas, devagar, tentando não fazer barulho. Tranquei a porta, empurrei o armário na frente e corri para fora. Fui direto até a casa de Maria. Bati no portão até ela aparecer, assustada, de lenço na cabeça. Expliquei tudo. As velas, os ruídos, a vela nova, o cobertor. Ela ouviu calada. Depois falou: "Jonas, isso não é de agora. Já aconteceu antes." Ela contou que, há muitos anos, um homem que trabalhava naquela mesma casa desapareceu. O patrão da época nunca registrou nada, mas o povo dizia que o sujeito era meio transtornado, vivia escondido no mato. Depois disso, começaram a fazer o ritual das velas. Não por medo de assombração, mas para manter alguém afastado. Tinha gente que via luz saindo do porão de madrugada. Aquelas velas eram para avisar que a casa estava ocupada, vigiada, para ele não voltar, disse ela. Eu fiquei em silêncio. O sangue gelou nas veias. Você está dizendo que esse homem ainda vive por aqui? Ela respirou fundo. Ou alguém aprendeu com ele. Voltei para casa quando o sol já nascia. A luz do dia dava uma falsa sensação de segurança, mas tudo ali parecia contaminado. O ar, o chão, o silêncio. Entrei decidido a pegar minhas coisas e ir embora. Mas quando abri a porta do porão para conferir, o cobertor tinha sumido. No lugar, havia marcas frescas no chão de terra, pegadas que iam até a parede do fundo, e paravam ali, como se alguém tivesse passado por dentro. Toquei a parede, fria. Olhei mais de perto e percebi um recorte, uma divisão fina no cimento. Empurrei com o pé e o pedaço da parede se moveu, revelando uma passagem estreita feita de pedra e barro. Um túnel descendo em diagonal. O cheiro era insuportável. Mofo, suor, ferrugem. Liguei a lanterna e desci. O túnel era curto. Terminava numa espécie de buraco coberto por tábuas velhas. Empurrei uma delas com o pé e a luz revelou um espaço pequeno, quase uma toca. No canto, havia uma cama improvisada, sacolas, uma lamparina e dezenas de velas usadas, coladas umas nas outras. Em cima das tábuas vi uma faca enferrujada e uma caderneta. Peguei o caderno. As primeiras páginas estavam borradas, mas no meio consegui ler algumas frases. A letra era trêmula, escrita com raiva. A casa precisa da chama. Se faltar uma, eu subo. Fechei o caderno na hora. Agora tudo fazia sentido. Ou quase. O homem nunca tinha ido embora. Ele se escondia ali embaixo, esperando as noites em que o ritual não era cumprido para voltar e completar a chama faltante. Não era nada de outro mundo. Era puro desespero humano. Devia sair à noite para buscar comida, talvez nas casas vizinhas ou na venda abandonada do caminho.
As garrafas d'água e as migalhas mostravam que ele vivia de resto, num silêncio doente, como um bicho que aprendeu a se esconder da luz. Quando saí do túnel, o som do lado de fora mudou. O vento tinha parado. Alguém estava andando na casa. Passos leves, arrastados, indo da sala para a cozinha. Fiquei imóvel, segurando a lanterna apagada. O coração parecia querer sair pela garganta. As tábuas do piso rangeram. O som parou perto da escada. E então ouvi a voz rouca, fraca, vinda lá de cima. Faltava uma, Jonas. O corpo travou. Segurei o facão com as duas mãos. O homem desceu 2 degraus. Era magro, sujo, o rosto encoberto pelo cabelo e a barba. A roupa rasgada, o olhar perdido. Eu acendo para eles não me esquecerem. Ele murmurou. Só mais uma chama. Dei um passo para trás, tropecei nas tábuas e quase caí. Ele avançou um pouco, segurando algo que brilhava na mão. Um pedaço de ferro, talvez uma lâmina. O olhar dele era vazio, mas tinha uma dor antiga ali. Por um instante, pensei em correr, mas o corpo não obedecia. Quando ele ergueu o braço, o instinto tomou conta. Nem lembro de levantar o facão, só do som que veio depois. Gritei para ele parar, mas ele veio. Quando levantou o braço, acertei com o facão. Não pensei. Foi instinto. O som foi seco, um gemido curto e depois silêncio. Fiquei ali, tremendo, com o cheiro de sangue misturado ao mofo. Levei alguns segundos para entender o que tinha feito. Corri para fora e fiquei no terreiro até o sol nascer por completo. Assim que amanheceu, caminhei até a estrada e pedi ajuda a um caminhoneiro que passava. Só no fim da tarde a polícia de Ourikuri chegou. Quando chegaram, mostrei tudo. O túnel, o caderno, o corpo. Os policiais confirmaram que o homem se chamava Cícero, um morador antigo da região, desaparecido há cerca de 15 anos. Vivia de catar resto, se escondendo nas casas vazias, e parecia ter algum tipo de transtorno mental. Aquele ritual das velas era, na verdade, um aviso entre os moradores. Enquanto houvesse luz, ele não se aproximava. As 99 velas serviam para manter a casa sempre acesa, para ele pensar que ainda havia gente lá. A 100ª chama era ele mesmo. Quando faltava uma, ele voltava. A casa ficou isolada por meses. O dono mandou vender, mas ninguém quis comprar. Eu recebi o dinheiro do último mês e fui embora sem olhar para trás. De vez em quando o vento sopra quente demais e algum cheiro de cera queimada vem da memória, lembro daquelas noites e da voz rouca chamando meu nome, mesmo que eu saiba que era só um homem, não um fantasma. Desde então, nunca mais acendi uma vela por vontade própria, nem para rezar, nem para lembrar. Gostou do relato? Comente de que cidade está assistindo e se inscreva no canal. Agora vamos continuar com essas histórias arrepiantes. Eu lembro daquele fim de tarde como se tivesse acontecido ontem. Era uma sexta-feira, começo de inverno. O céu já estava meio alaranjado quando saímos da escola. Eu e 2 amigas descíamos juntas, como sempre, pelo mesmo caminho de terra batida que cortava o bairro até a rua principal. A gente conversava sobre coisas banais, trabalhos, provas, nada demais. E eu só queria chegar logo em casa, tomar um banho quente e esquecer o frio que já começava a bater no rosto. Foi quando vi. Do outro lado da rua, parada bem na beira da calçada, estava uma menininha. Devia ter uns 6, 7 anos no máximo. Cabelo loiro, mas de um loiro tão claro que quase parecia branco. O cabelo loiro dela era preso num rabo de cavalo baixo, com uma fita rosa já meio desbotada. A pele dela também era muito pálida, e ela usava um vestidinho simples, meio gasto, com uma jaqueta fina demais para o frio que fazia. O que me chamou a atenção é que ela estava completamente imóvel, olhando na nossa direção. A gente passou por ela e tentou fingir que não viu, mas foi impossível não sentir aquele incômodo, tipo quando alguém te encara por tempo demais. Quando olhei de novo, uns metros à frente, ela continuava parada e parecia que o rosto dela seguia a gente. Eu pensei que fosse coisa da minha cabeça, criança curiosa, talvez esperando alguém. Mas quando viramos a esquina, ouvi passos atrás. Passos leves, apressados, batendo no chão com um intervalo constante. Quando olhei para trás, lá estava ela,
andando na mesma direção que a gente. Será que ela está perdida? Eu perguntei. As outras hesitaram, mas uma delas respondeu que talvez sim, que era perigoso deixar uma criança sozinha na rua. Então, a gente parou e esperou ela se aproximar. Quando ela chegou perto, percebi que tinha os olhos muito claros, de um azul quase cinza. Não disse uma palavra, só ficou parada ali, olhando. Eu perguntei onde ela morava, mas ela não respondeu. Só deu um pequeno aceno de cabeça, como quem entende, mas não quer ou não consegue falar. Perguntei de novo, e ela levantou o braço, apontando para frente, em direção ao fim da rua. Era uma parte do bairro por onde a gente nunca ia, mais afastada, com poucas casas e ruas meio esquecidas. A gente se entreolhou. Nenhuma queria ir, mas ninguém teve coragem de simplesmente virar as costas para uma criança sozinha. Então decidimos acompanhá-la até onde ela mostrava. O caminho era meio afastado. Conforme íamos andando, o movimento diminuía. As casas ficavam mais espaçadas, algumas com portões enferrujados, quintais cheios de mato. O ar parecia mais frio ali. A menina andava um pouco à frente, sem falar nada, só olhando para frente. Eu tentei puxar assunto, perguntar o nome dela, se estudava por ali. Nenhuma resposta. O único som era o barulho dos passos no chão e o vento cortando as folhas secas. Depois de uns 15 minutos andando, ela entrou por uma trilha lateral, quase escondida entre dois muros baixos. Eu nunca tinha reparado naquele caminho. Parecia levar para uma área antiga do bairro, onde quase ninguém morava mais. O chão estava coberto de folhas, e as casas ali pareciam esquecidas, com janelas quebradas e paredes cobertas de trepadeiras. A gente começou a hesitar. Eu falei que talvez fosse melhor avisar a polícia ou algum vizinho, mas a menina continuava andando, sem olhar para trás. Quando ela parou, foi em frente a um portão de madeira meio caído. Dava para ver, por entre as frestas, um quintal coberto de mato alto. A casa era grande, mas parecia abandonada há muito tempo. Telhas faltando, janelas tampadas com tábuas, um cheiro de coisa úmida vindo de dentro. "É aqui que você mora?" eu perguntei. Ela não respondeu. Ficou só olhando para a casa, depois para mim. E então, pela primeira vez, deu um passo para trás. A expressão dela mudou. Ficou séria, quase assustada. Olhou rápido para dentro da casa, depois para a gente, como se quisesse dizer alguma coisa, mas não saía nada da boca dela. Por um segundo achei que ela ia chorar. O olhar dela não era mais curioso, era de medo, como se quisesse nos avisar de alguma coisa que a gente não podia ver. Foi aí que ouvi o barulho. Um rangido vindo lá de dentro, como se uma porta tivesse sido empurrada. Eu juro que naquele instante senti o corpo inteiro gelar. O som era pesado, arrastado, e vinha da parte de dentro da casa. A menina recuou mais um passo, e sem aviso, virou e começou a correr. Sumiu por onde a gente tinha vindo, sem olhar para trás. A gente ficou parada, paralisada, tentando entender o que estava acontecendo. Uma das minhas amigas sussurrou que aquilo estava errado, que a gente devia ir embora. A outra só balançava a cabeça, branca como papel. Ninguém teve coragem de se aproximar da casa. Então, o rangido se repetiu, dessa vez mais alto. E no meio daquele silêncio, ouvi algo que nunca vou esquecer. Um barulho seco, como passos pesados no piso de madeira lá dentro. 1, 2, depois silêncio de novo. Eu não sei o que me deu, mas eu dei 2 passos para trás. Falei baixo que era melhor ir embora. Ninguém discordou. A gente começou a andar rápido, tentando não correr. Mas quando o som de algo batendo lá dentro ecoou de novo, dessa vez mais próximo, o medo tomou conta. Corremos. Corremos sem olhar para trás, até o coração parecer que ia sair pela boca. Só parei quando cheguei perto da rua principal, com os carros passando e as luzes dos postes acesas. Foi aí que percebi que a menina tinha desaparecido completamente. Nenhum sinal dela. Cheguei em casa ainda tremendo. Minha mãe perguntou por que eu estava tão pálida, mas eu só disse que estava cansada. Aquela noite não consegui dormir direito. Fiquei lembrando da expressão dela, o jeito como parecia querer dizer algo, o olhar assustado antes de correr. No dia seguinte, fui até a padaria com meu pai e, sem querer, acabei comentando sobre a casa. Ele franziu a testa e disse que aquela casa estava vazia fazia mais de 10 anos. O último morador tinha se mudado depois de um assalto que acabou mal. Disse que ninguém quis comprar desde então.
que era só mato e rato lá dentro. Meu pai comentou que de vez em quando vizinhos diziam ouvir barulhos lá dentro. Vento, talvez, ou algum bicho. Mas ninguém se atreve a chegar perto. Ele disse rindo, meio sem graça. Eu não contei o resto, nem sobre a menina. Mas durante dias eu fiquei pensando se ela realmente morava ali, ou se só levou a gente até aquele lugar por outro motivo. Talvez para pedir ajuda sem falar nada. Uma semana depois passei de ônibus pela mesma rua e olhei rápido na direção da trilha. O portão ainda estava lá, meio torto, o mato mais alto ainda. Mas o que me arrepiou foi ver algo pendurado nele. Um pedaço de fita rosa desbotada, amarrada no ferro, balançando com o vento. Igual a que eu tinha visto no cabelo dela. Desde então, nunca mais passei por ali a pé. E até hoje, quando escurece e o vento bate mais frio, eu ainda lembro do olhar dela. Parado, vazio, como se pedisse pra gente não ter ido até lá.